Boa noite, Betinha. Boa noite, William. Tudo na paz? Tudo. Tá Tô bom, aqui na então. fazenda, fui dormir com os meus pais, às vezes. Se ficar ruim aí a comunicação, você me diz. Ah, tá. Não, tá bom, tá ótimo. Tá bom? Tá, você Tá tá, bom. aí parece que a internet tá melhor, né, do que na sua Hã? casa. A internet tá boa hoje. É, porque aquela primeira vez foi tão ruim, né? Falhou tanto. Uhum, E aí você vai me dando as toques de horário aí, viu? certo. É uns 30 minutos, né, Betinho, no Instagram. Você olha aí no seu relógio aí, a gente vai olhando aqui também. É, porque eu me É, distraio aqui, viu, William? uhum. Vamos recebendo o pessoal aí, né? Isso. Sejam todos bem-vindos aí conosco mais uma noite, nesta quarta-feira. Trabalho do Grêmio Espírita Allan Kardec, nosso trabalho de quarta-feira. Estamos aqui hoje reunidos, juntamente com a nossa irmã Betinha, né? Que irá proferir a palestra para nós nesta noite de hoje. O tema da noite, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, nós vamos ler a mensagem, né, do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E a Betinha vai falar aí do tema, né, felicidade, né, Betinha? Alegria de viver. É, alegria de viver, isso. Então já são 7h30, nós estamos já iniciando o nosso trabalho. Eu, neste momento, né, eu convido a todos, vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece de agradecimento a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia que nós passamos, que nós findamos em nossa existência física. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esse instante aqui nos encontrarmos reunidos em Teu nome, para falar do vosso Evangelho, Senhor. Convidamos os nossos irmãos também, mentores, trabalhadores da nossa casa, que estejam conosco, nos assistindo, nos intuindo, e que possamos levar também a nossa boa vibração aos lares dos nossos irmãos, de todos aqueles que necessitam. Senhor Jesus, com a vossa permissão, iniciamos mais um trabalho dessa noite de hoje. Graças vos damos, Jesus, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, obrigado a todos por estarem conosco hoje mais uma vez. Iremos então, né, iniciar, fazer a leitura do Evangelho, lembrando a todos que no final do trabalho nós faremos a frutificação, né, pedimos, né, a espiritualidade para estarem conosco, frutificando as águas por intermédio de Jesus e também pedindo paz para todos. Então vamos nos harmonizar para que convidar Jesus para estar em nossos lares nessa noite de hoje. Mensagem da noite, do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Do item 1, nós vamos ler o item 1 e o 2, né, que é pequeno. Né, Betinho? Pode ser. Então, quando veio até o povo, o homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhes disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus, em particular, e lhe disseram, por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Jesus lhes respondeu, é por causa da vossa incredulidade.
Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, uma palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a excitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Então está aí a mensagem da noite, né? Neste momento. Nós, então, vamos passar a palavra à nossa irmã Betinha, que ela esteja à vontade com o seu tema da noite. Pessoal, boa noite. Há quanto tempo, né? Eu estive afastada uns 90 dias, porque tive um probleminha de saúde, mas graças a Deus agora estamos ótimas e prontas para trabalhar. Que Jesus nos abençoe, que a nossa noite, nesses poucos instantes, seja maravilhosa, que nós possamos nos confraternizar aqui, numa troca de muito amor, de vibrações positivas, para que possamos falar um pouquinho acerca da alegria de viver. Porque a nossa vida, ela é cheia de desafios. 24 horas somos testados e bombardeados, muitas vezes, por notícias negativas. Mas como diz Gonzaguinha na sua música, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. E é acerca disso que nós vamos inserir o Evangelho de Jesus. Para iniciar, vamos contar para vocês uma linda história que o nosso pai espiritual, Divaldo Pereira Franco, que é o nosso exemplo, nos conta em uma das suas belas abordagens acerca do Evangelho de Jesus. Então, diz a história que um jovem doutorando em medicina, cujo nome era Tadeu Merlin, vivia defendendo a eutanásia como se fora a forma mais justa. Pessoa que estivesse com problema de saúde grave ou vegetando em cima de uma cama, morrer e descansar. Colegas de trabalho, bem consores, se assustavam muito com essa postura de Tadeu e diziam para ele que a medicina e o médico foram feitos para poupar a vida e nunca para abreviar a vida, mesmo que o sofrimento se fizesse presente. Bom, mas Tadeu era convicto de que, diante de um sofrimento físico, né, que não tivesse como ser evitado, a melhor maneira, a mais honrada para o doente seria a aplicação da eutanásia. Em uma determinada tarde, a cidade de Los Angeles é acometida por aquelas tempestades de verão que trazem um caos muito grande. E aí aconteceram vários acidentes automobilísticos,
vários afogamentos e o caos se instalou. E a cidade ficou polvorosa. E havia um hospital chamado Hospital das Clínicas que estava recebendo uma quantidade muito grande de pacientes a serem atendidos porque haviam sido contaminados. Falhou, William? Não, pode continuar. Está um pouco falhando, mas pode continuar. Voltou, William? O hospital começou. Mãe, aqui, ó, já voltou? Então, pessoal, o hospital dá opções de atender os vários e vários pacientes que estavam chegando, né, para serem socorridos. Nesse meio tempo, a recepcionista recebe uma ligação pedindo que enviassem um médico, porque no subúrbio de Los Angeles, numa colônia habitada por imigrantes alemães, uma parturiente estava desde a tarde anterior tentando ter o bebê e não conseguia. E nós sabemos que as leis divinas, elas são sábias e que a vida traça os seus caminhos para que nós consigamos despertar em nós aquelas virtudes, modificar aqueles conceitos errôneos através de situações, de encontros e de desencontros. Então, quando a secretária recebe a ligação pedindo um médico, o único médico disponível era o doutorando Tadeu Merlin. Ele, então, pega algumas orientações com o ginecologista, pega uma injeção em que ele precisaria para que o parto fosse feito e chega ao local indicado. Quando ele entra, ele vê um lugar extremamente humilde, numa penúria financeira muito grande, e uma jovem mulher quase que às beiras da morte, sendo auxiliada por uma parteira. E essa senhora diz que desde o dia anterior estava tentando salvar-lhe a vida. E que essa gestante era mãe de 7 filhos. Quando o marido descobriu a 8ª gestação, insistiu para que ela fizesse o aborto, porque eles não teriam condições financeiras de custear uma vida digna para mais um filho. E ela diz que não, que ela preferia morrer a abortar a criança. E então o jovem Tadeu Merlin toma as frentes, percebe que ela está num estado crítico, aplica-lhe uma injeção para estimular as contrações e, enquanto a injeção faz o efeito desejado, ele chega até a janela do cortiço e, olhando para o céu, se recorda de Deus. E conversa com Deus, fala: Senhor, essa pobre mãe e esse filho são tão miseráveis, conceda-lhes a vida, ajuda-me e guia as minhas mãos para que eu possa salvá-los. E imediatamente vem a resposta dos céus. A mãe começa a ter contrações e daí a algumas horas Tadeu Merlin recebe nos seus braços a criança. Ele faz toda a higienização, faz a limpeza da criança e quando ele vai medir o comprimento, o tamanho da criança para preencher a ficha, ele percebe que a criança tinha um defeito físico. Tinha um dos pés virado ao contrário. E ele se toma de uma ira muito grande e diz que tanto trabalho ele teve, tanta dedicação para colocar no mundo uma criança miserável e coxa,
que vivendo ali naquela miserável colônia de alemães, seria criticado, sofreria bullying e certamente morreria ou mataria. Mas que ele tinha nas mãos o poder da decisão. E ele poderia aplicar a injeção letal praticando a eutanásia. Mas a nossa consciência é divina. E nisso, alguma voz diz a ele: o que tem tu com isso? Deixa que... Isso, ele siga a vida dele. E Tadeu Berlim, então, volta para o hospital, passam-se os anos, ele se forma, monta uma clínica de pediatria e se muda para o oeste americano. Tem a sua filha, os anos se passam, a filha também se forma em medicina, casa com um colega e resolvem, então, depois de algum tempo, voltarem para Los Angeles, a filha de Tadeu e o esposo, para que pudessem continuar os seus estudos e a especialização. Ocorre que o casal já tinha uma criança, a jovem Bárbara, que era a vida dos avós, Tadeu Berlim e a esposa. E quando a filha de Tadeu se muda para Los Angeles com Bárbara, o médico vende a clínica e se muda para ficar perto da família. Mas a vida, ela é recheada de desafios. E em uma determinada noite, ele recebe um telefonema dizendo que era preciso que fosse reconhecer 2 corpos carbonizados. E eis que são os corpos da filha e do genro. Dizer a dor do médico é impossível, mas a partir do retorno da filha ao plano espiritual, ele faz da sua neta a razão de viver. Quando a criança completa 5 anos, ele resolve fazer uma festa. E na madrugada em que seria a festa, Bárbara tem uma febre. Ele então a medica e transcorre o dia normalmente. No horário da festa, a criança estava com manchas arroxeadas pelo corpo e com muita olheira, e com uma febre de quase 40 graus. Ele, então, pelos conhecimentos médicos, muito assustado, pede que alguns colegas pediatras venham ver a criança e fazer alguns exames. E constata-se horas depois que ela estava com uma virose incurável. Uma virose que até então acometia 1 em 1 milhão de crianças e por isso não era estudada e não tinha cura. E ele fica desesperado. E quando ele procura vários médicos, todos dizem a ele: Tadeu, aplica a eutanásia. A sua neta terá pouco tempo de vida e será acometida de dores terríveis e morrerá com falta de ar. Você não terá estruturas para presenciar tamanho sofrimento. E aquele médico que em se doutorando defendia com todas as garras a eutanásia diz que não, que moveria céus e terras para buscar a cura para a neta. E ele vai, então, para a Alemanha. Quando ele chega, um médico renovado o critica e o manda de volta para casa, para que a criança, se não morresse no avião, morresse na própria casa. E ele não aceita, porque o amor faz isso, não é, pessoal? Ele nos dá força e coragem para que nós lutemos pelo bem-estar do que amamos. E esse médico tanto faz que ele descobre no oeste americano um médico que estava estudando o vírus e parte para lá com a menina. A menina chega em estado lamentável.
cadaverizada. E quando o médico, quando Tadeu Berlim chega, ele se arrepende, porque o médico não atendia em uma clínica, ele atendia em um galpão. E ao adentrar o galpão, todas as anomalias físicas, aleijões, problemas de pele, cegos, todos os tipos de doentes estavam ali reunidos. E ele se arrepende muito, mas é atendido pelo médico. O médico diz que há 10 anos estuda aquele vírus, que já havia feito testes de uma vacina em alguns animais e que havia obtido êxito, mas que nunca houvera testado a vacina em humanos. Mas como era a única chance de sobrevivência da garota, o avô aceita que o tratamento seja feito. Quando ele dá o ok, o jovem médico se levanta da mesa. E Tadeu Berlim vê que ele é manco de uma perna e leva o olhar, né, para aquele defeito físico do médico. E o médico então diz: o senhor está estranhando o meu defeito, entre aspas, físico? Aqui eu sou conhecido como Doutor Manco. Mas a minha história é muito interessante. Há cerca de 30 anos, a minha mãe morava em um lugar de imigrantes. Queria que ela me abortasse. E ela preferiu vencer todos os desafios e me dar a vida. E ocorre que quem a auxiliou a me colocar no mundo foi um médico especialíssimo. E a minha mãe, então, em homenagem e gratidão a esse médico, me deu o nome dele. Eu sou conhecido como Senhor Manco, mas meu nome é Tadeu Iorren. Ou seja, aquele mesmo homem que o médico Tadeu Berlim queria ceifar a vida porque tinha um defeito físico e poderia não conseguir trabalhar essa adversidade diante da maldade humana, foi o médico que devolveu a vida e a saúde à pessoa que ele mais amava, que era sua neta. Por que que contamos essa história? Porque a nossa vida, ela é uma dádiva de Deus. Ela nos é consentida para que nós venhamos ao mundo físico e através dessas adversidades que nos vêm em formas de perdas, de tentamentos e de problemas, nós consigamos mudar, progredir, olhar a vida com os olhos coloridos, olhar a vida com amor, termos gratidão no sentido de, às vezes, não temos tudo aquilo que queríamos e da maneira que queríamos, mas temos a nossa vida. Ocorre que quando nós chegamos aqui, nós nos achamos deuses. E como Tadeu, o médico Tadeu, queremos como solução para os nossos problemas a morte. Muitos optam pela morte do corpo físico através do suicídio. Mas muitos optam por serem mortos-vivos. O que são mortos-vivos? São as pessoas que, diante de adversidades e perdas que não conseguem trabalhar ou digerir, perdem o sentido da vida, perdem o amor pela vida, perdem a capacidade de sonhar, perdem a gratidão e, especialmente, perdem a esperança. E quando nós perdemos a esperança, nós perdemos muito. Mas o que a doutrina espírita nos mostra através das leis da vida? Que toda situação tem dois lados. Tem o lado positivo e tem o lado negativo.
cabe a nós darmos a essa história a conotação que nós quisermos. Então, uma vez fizemos um curso aqui na empresa em que trabalhamos, em que a educanda nos conta uma história, que um pai chamado José era um beberrão, alcoólatra, não parava em emprego. Oh, meu Deus, a cara. Oi. Oi, pode falar. Pode continuar, Betinho. Tá meia parando um pouco. Não parava em emprego. Ele tratava a mulher e os 2 filhos com muita grosseria. Zé usou a adversidade de ter um pai violento, alcoólatra, e fez disso o perfume das flores, ou seja, fez dessa situação o pontapé para que ele estudasse e se tornasse um bom pai, um bom esposo e um profissional mestre naquela profissão que ele escolheu. Já o filho João preferiu o lado negativo e se tornou alcoólatra e tão violento como o pai. Então, em uma mesma história, dentro de uma mesma casa, educados pelos mesmos pais. Tá meio tropeçando um pouco essa internet, mas tá dando. Dar uma conotação positiva para a sua vida. Não se deixou matar pelas dificuldades, mas conseguiu olhar o que dentro daquela situação de desafio ele teria para apreender e se melhorar. Em contrapartida, o outro usou a lamentação e o vitimismo e perdeu as oportunidades de se profissionalizar, de ser um bom pai, de ser um esposo e de ter uma vida digna. Então, isso acontece muitas vezes que as pessoas são chacoalhadas pela vida e elas não conseguem enxergar que dentro daquela situação, dentro daquela perda, existe uma imensidão de possibilidades para nós aprendermos. Há cerca de 3 meses, eu fui diagnosticada com Covid-19. Então, ficamos na minha casa, eu e a minha filha, que estávamos infectadas, com o meu neto, uma criança de 4 anos. E, no primeiro momento, nós nos sentimos muito apreensivas, porque é uma situação nova, né? Que está aí, que ninguém tem conhecimento, e nós éramos bombardeados por notícias negativas. Então, qual que seria o desafio? Seria nós passarmos aqueles 14 dias de quarentena da melhor maneira possível, procurando nos harmonizar, procurando sermos companheiras, sermos um time e unidas, não deixarmos com que a lamentação e com que o medo tomasse conta de nós. Então, havia dias que a minha filha é jovem, que ela falava: mãe, eu não estou aguentando ficar presa. E eu dizia: minha filha, aqui nós temos um quintal imenso. Nós temos uma coleção de cachorros. Nós estamos os 3 aqui juntos, sem que ninguém precise de intercorrência hospitalar. Enquanto tantas pessoas estão com o mesmo problema... Só um minutinho. Enquanto tantas pessoas estão com o mesmo problema, confinadas a um quarto, né? Ou entubadas, ou com respiradores, e nós estamos em uma casa grande, todos os dias tomando nosso sol,
vendo o nosso bebê brincar, andar de bicicleta. E aí, às vezes, que o medo tomava conta de mim, o que que eu fazia? Eu me recolhia em oração e agradecia a Deus. Agradecia a Deus por estar tendo aquela oportunidade de ver que ali, em meio a uma situação desconhecida, nós estávamos conseguindo passar dias maravilhosos, de muita alegria, de muita união, e que dentro de todas as perspectivas ruins, nós conseguíamos enxergar o lado bom da situação. Então, pessoal, a doutrina espírita, ela nos fala que Deus, ele está no controle de tudo. Ele sabe de todas as nossas fraquezas. Ele sabe de todas as nossas dificuldades. Ele sabe de todos os nossos sonhos e desejos que por ora não podemos realizar. Mas o que é que ele nos pede? Que diante dos desafios, nós tentemos aprender, tirar a lição que aquela situação nos quer dar. Nós procuremos olhar para dentro de nós e dizer sim, dentro dessa situação de desafio, o que que eu posso fazer pelo meu bem-estar? O que que eu posso fazer pela minha paz? O que que eu posso fazer para me corrigir diante de determinados vícios, determinadas tendências? E mais do que isso, é preciso que nós aprendamos a agradecer o mal. Eu tive esse aprendizado. E hoje, quando eu quero muito uma coisa e essa situação não me é possível viver, eu me ponho em oração e agradeço a Deus. E digo, William, tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Sim. E digo, e cuidadoso. Porque eu tenho certeza que se você me proporcionasse a satisfação desse desejo hoje, ele me traria um gozo temporário, mas me faria incorrer em muitas falhas que eu venho tentando me educar. Então, é preciso agradecermos o que nos é tirado, sem nos deixarmos arrastar pela tristeza, pelo vitimismo, pelo pessimismo, sem deixarmos de olhar que a vida é linda, que o sol brilha e que se hoje nos foi tirado algo, amanhã, se nos conduzirmos de uma maneira viva e positiva, fazendo o bem a nós e não querendo o mal a ninguém, coisas muito melhores virão. Então, é assim que nós temos uma prima que ela já é gordinha. E eu acho mulher gordinha linda. Tá ouvindo, William? Sim. Pessoal, não gostava da sua aparência física. E ela lutou durante tantos anos para emagrecer. Ela então se mudou para Alto Paraíso. E lá ela foi trabalhar com os franciscanos. E quando nós temos merecimento, como a espiritualidade nos auxilia? E eis que então, em uma reunião mediúnica, uma entidade veneranda se manifesta e fala a ela: fulana, agradece a Deus o corpo gordinho que você tem, desprovido de formas exuberantes, porque se você tiver esse corpo lindo e chamativo que você deseja, você incorrerá em novos erros na área dos distúrbios sexuais. Então, quando fizemos o seu planejamento reencarnatório, este corpo de formas mais avançadas
engajadas foi uma bênção de Deus para que você não caísse nos mesmos erros. Uma outra prova, eu não sei se vocês conhecem, aquela palestrante da Comunhão Espírita de Brasília, Maíse Braga. Ela também é bem gordinha e ela era estrábica. E ela tinha pavor do estrabismo, porque sofria bullying, ela tinha medo de não casar. Então a mãe falava, você vai ficar solteirona, porque além de gordinha é estrábica. E ela tinha trauma. E começou então, conheceu a doutrina, conheceu a lei de reencarnação, conheceu a lei de ação e reação, segundo o qual nós colhemos, na medida da nossa capacidade, os frutos que plantamos, e começou a fazer uma cirurgia, vai corrigir grande parte do seu estrabismo por merecimento seu, pela sua mudança de atitude mental, pela sua mudança de valores, pela sua maturidade emocional e espiritual, mas continuará com 10% de estrabismo em um olho, porque você, como no caso da minha prima, trouxe a maneira de não incorrer dos vícios. Então, da nossa vida, a grande sacada da nossa vida é nós termos esperança. É nós nunca perdermos a alegria de viver. É nós sabermos que, assim como houve aquela tempestade em Los Angeles que provocou o caos, o dia vai amanhecer cheio de sol. Mesmo que estejamos com o nosso mundo íntimo ou com a nossa vidinha muito bagunçada, mesmo que percamos pessoas queridas para a morte, que elas vão embora, mesmo que tenhamos projetos que não se concretizam, a grande estava com o anel e tinha todas as possibilidades para que a cirurgia fosse um sucesso. E a espiritualidade, ela é uma coisa maravilhosa. Algo no meu íntimo me dizia que nós teríamos grande enfrentamento pela frente. E não deu outra. A cirurgia não deu certo e a minha mãe ficou sem os movimentos do pescoço para baixo, teve que reaprender a falar, teve que reaprender a comer e teve que resgatar a memória que havia sido perdida pelo problema. E nós, então, quando estávamos no neurológico com ela, tínhamos pânico de pensar que na hora de receber alta, ela não conseguiria entrar no carro porque não andava. Foram meses de tanta alegria, onde nós, para que ela conseguisse resgatar o vocabulário, brincávamos de falava vermelha, redondinha, suculenta, não lembro. Então vai falando palavras com a letra M.
E foram conquistas dia a dia. De uma outra vez, chegamos ao crer e tinha uma escada onde ela teria que reaprender, né, a se locomover e a fazer o movimento das pernas. E eu nunca me esqueci, eu ficava do lado de fora da sala. Quando ela conseguiu subir o primeiro degrau, ela me olhou e me fez assim. Então, foram dias de muita luta, foram dias de muito medo, foram dias de muito cansaço emocional e de muito cansaço físico, porque nós não dormíamos, nós não comíamos, mas foram dias gloriosos. Que ia dar banho nela. Na mesma hora, ela olhou assustada. Como? Deixa que eu dou o banho nela. Então, as situações de estresse, assim nós fazíamos a limonada. Mesmo diante dos desafios daquele dia, a não ser aqueles que dizem que nós viemos se não vamos voar com as nossas pessoas da sociedade. E a mulher estava desesperada, porque ela havia perdido seu único filho. Não porque Deus o havia levado, mas porque o jovem houvera cometido suicídio. E aquela primeira pobre mãe tem a dor de ter o seu filho escolhido retornar. Oi. Tá travando um pouco, viu, Betinho? Às vezes trava, começa de novo, mas está dando para Mas entender. estou encerrando já, então. E aí, o que que ela fez? Ela foi capaz de enxergar que, apesar da sua dor ser muito grande, existiam pessoas com dores ainda maiores. E aí ela cede o seu lugar para que Chico Xavier atenda aquele casal que o filho havia se suicidado. Mas Deus não nos desampara. E aí ela volta para o hotel e no meio do dia alguém do centro vai chamá-la e diz que Chico Xavier estava à espera dela. Que o gesto de amor e de caridade que ela teve, acreditando na providência divina, acreditando que mesmo diante das adversidades existe um Pai que olha por nós e que não nos deixa sucumbir, fez com que a espiritualidade a reconduzisse ao centro e ela recebesse uma carta confortadora do seu filho. Então, no dia do Calvário, quando Jesus estava sendo supliciado, a Virgem Santíssima
dizia: eu ainda não entender. O meu filho, que foi só amor, que foi só coragem, que foi só dedicação, está sendo assassinado de forma cruel. Mas, mesmo que a minha compreensão não alcance os propósitos, Senhor, se o Senhor permitiu, é porque existe um propósito, e eu me submeto. E Maria vê a crucificação do filho, depois parte para Éfeso com João Evangelista e dedica a sua vida à cura da alma e do corpo dos andarilhos que passavam ali e iam buscar no seu colo de mãe a presença confortadora de Jesus. Então, tem uma música para encerrar que diz: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Viver, vamos repetir, e não ter a vergonha de ser feliz. Dentro das dificuldades, decidimos aspirar o perfume das rosas, ao invés de cravarmos as nossas mãos no espinho para aumentarmos o sofrimento. Nós fazemos com que essa dádiva divina seja, mesmo diante das dificuldades, porque sofrimentos todos nós temos, mas nós estamos em pé. Quantas pessoas perderam a capacidade de se movimentar? Quantas pessoas não podem levar a sua vida normalmente porque são acometidas de enfermidades gravíssimas? Ai, mas eu não tenho um companheiro, eu perdi um filho. São situações difíceis, são, mas nós temos uma vida. Tem quantos filhos precisando de mães? Tem quantos idosos carentes precisando de companhia? Existem pessoas trabalhando do nosso lado que precisam, às vezes, de um olhar. Então, se nós fazemos com que a nossa vida seja colorida, se nós fazemos dela o que der, puder ou vier com alegria, o sol nunca deixa de brilhar. Então, o nosso convite, que está no Evangelho de Jesus e na doutrina dos Espíritos, agora, nesse mês amarelo, em que faz-se toda uma campanha contra o suicídio, é que sejamos nós o temos o convite de Jesus, olhando sempre para o alto, nos colocando eretos. E quando a dor nos visitar, lembremos da música do Gonzaguinha. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Justo, que quer que nós aprendamos com alegria e com muita felicidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um beijo para vocês e obrigada pela paciência. Fiquem com Deus. Minha mãe está aqui, ó, puxa a chave. Ok, Betinha, muito bem. A sua explanação, sua exposição da noite. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco, trazendo essa mensagem maravilhosa para todos nós, né? As suas experiências de vida, do grande conhecimento que você tem, né? Da doutrina espírita, que nos auxilia muito. Muito obrigado, Betinha. Que Deus te abençoe sempre. Então, neste momento, né? Vamos
fechar os nossos olhos. Eu convido a todos para que possamos entrar em sintonia, continuar, né, nessa vibração de amor, de fé, de confiança em Jesus, que é o governador do nosso planeta, que está nos auxiliando, principalmente nesse momento de transição do nosso planeta, de pandemia. Vamos confiar em Jesus. Sabemos que tudo que está acontecendo é uma necessidade para cada um de nós. Senhor Deus, Senhor Jesus, nós suplicamos as tuas bênçãos nesses momentos, que adentre a todos os lares nesses momentos, levando a paz, a luz, a harmonia, depositando nessas garrafas d'água o remédio perfeito, a energia, o fluido espiritual, para que todos possam delas usá-las, Senhor, e sentir purificados, abençoados em teu nome. Transmita também, Senhor Jesus, o passe magnético e espiritual sobre cada um de nós nesse instante. Que possamos, meus irmãos, nesses momentos, mentalizar a imagem de Jesus, a imagem de nossa Mãe Santíssima, nos trazendo muita luz, muita paz, purificando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. Abençoa, Senhor Deus, abençoa Jesus nesse instante. Graças vos damos, Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Queridos irmãos, assim então, nós agradecemos a todos pela presença, agradecemos a nossa irmã Betinha e obrigado por todos estar conosco. Obrigado, Betinha, que Deus continue te iluminando no seu trabalho para com todos nós. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Fique com Deus e toda a sua família, que Deus os proteja.